Agora, Ê, lindo! tá boa a imagem aí? Tá tudo ok? Tá lindo, Jura! Pode fumar, né? Durante a. Claro! Vai ser ótimo, porque você pergunta mesmo, é curioso, vai ser tudo. A gente vai ser gravado e depois você disponibiliza online. Isso, Jura, a gente vai gravar. Eu já estou gravando, inclusive, que eu não posso perder nada. Olha que rápido, gente. Já é isso aqui. Bora lá? Bora lá. Ele é o todo, capaz de oferecer aos teus os melhores cardápios e cores. É um homem das palavras, dos gestos, dos gostos. Manipula como poucos a arte do encontro. Estar com ele é definitivamente sentir amado, colhido. Talvez a tua maior capacidade seja a irresistível arte de estar presente com ele, ao lado dele, de frente a ele. O meu convidado de hoje não é, ele está. O Denis Antunes Cisola de hoje tem a honra de apresentar o meu amigo, ensaísta, jornalista, artista visual, Jurandir Valença. Olha o Bial que se cuide, viu? Porque aí eu tô vendo. Não é, né? Conversa com a Gabi, conversa com o Denis e Bial que se cuide. Maravilhoso. Jura, muito obrigado por você ter topado. Aliás, eu te agradeço sempre, Jula, pela tua disponibilidade, pelo teu interesse. Eu tenho o prazer de te chamar de amigo, não só no palco, mas também fora dele. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Olha que eu ando fugindo de lives. As pessoas me chamam para essas coisas todas, mas eu vou no banheiro ter uma live, eu vou no micro-ondas por uma comida, tem uma live, a gente vai transar, tem uma live. Então, tá difícil, mas com você eu tô. Vamos começar pelo começo. Quando foi que você sentiu que você não era uma pessoa normal, que não fazia parte deste mundo chato e protocolar terráqueo? Olha, eu acho que desde adolescente lá em Maceió, eu lembro que meus pais são divorciados, então quando eu tinha 7, 8 anos eles se divorciaram, então morava eu, minha mãe, minha avó e meu irmão. Então duas mulheres muito fortes, minha avó nordestina, eu sou alagoano, e eu sempre me sentia desterritorializado, aquele conceito deleuziano, sabe? Que eu não tinha um lugar fixo. Aliás, hoje, mais do que nunca, eu acho que não existe um eixo central, um lugar fixo. Eu acho que existem lugares e não lugares. E aí você escolhe onde você quer estar. E a minha avó dizia, quando eu era pequeno, que eu tinha nascido num terreiro errado. E eu não entendia aquilo quando eu era pequeno. E só depois que eu fui entender quando eu saí de casa aos 21 anos de idade, que foi quando eu saí de casa para conhecer uma grande escritora com quem eu morei, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, que é a Hilda Hilst. Mas desde adolescente, desde pequeno, eu me sentia deslocado. Por exemplo, lá em Maceió, todos os meus amiguinhos, os colegas, né, usavam shorts de nylon. Isso era anos 80, né, que tinha aqueles jogos de futebol que eu ficava só de olho ali nas colchonas dos jogadores, aquela coisa toda. E a minha avó fazia bermuda de linho, camisa de linho, calça de linho. E eu não entendi aquilo. Ela dizia, mas, meu neto, o linho é o tecido ideal para o Nordeste, para esse calor, né, senegalês. Porque pode amassar, deixa o seu corpo respirar. Só que todo mundo me chamava de almofadinha, que era um eufemismo para dizer bicha, gay, sei lá, assim, né? Sim, Só que eu não sim, sim. entendi aquilo. Mas eu sempre prezava por usar essas roupas que ela colocava. Então, eu me sentia sempre o bicho estranho da história, sabe? Ótimo, Jura. Nossa, que maluquice, Jura. Você saiu de casa aos 21 para ir direto com a Hilda? É esta a tua trajetória? Na verdade, lá em Maceió, o meu sonho era ser cientista. Eu fiz técnico, eu sou técnico em química, fiz escola técnica federal lá em Alagoas e entrei na primeira turma de engenharia química que a Universidade Federal abriu nos anos 80. Eu era tão bom naquilo que eu adorava, a química, principalmente a química orgânica, que no primeiro ano da faculdade eu ganhei uma bolsa de iniciação científica do CNPq. Então eu era um CDF, né? Eu era muito, muito assim certinho, mas eu lia muito ao mesmo tempo. Então eu adorava química, mas adorava literatura. E desde os 14, 15 eu lia Kafka, eu lia Sartre, né, Clarice Lispector, o Graciliano Ramos, enfim. E aí eu descobri aos 18 anos, 17, 18, a Hilda Hilst, um livro dela que é Observação D. E eu fiquei muito
pasmado com aquilo, com aquela literatura que atravessa até hoje todo mundo que lê Hilda. E aí eu vi uma matéria também na época no Fantástico que falava dela, que tinha se isolado em Campinas. Inclusive o local que eu estou é próximo, fica a 8 quilômetros da Casa do Sol. Então eu percebi que eu me sentia deslocado lá em Maceió, naquele ambiente, e eu pensei comigo, bem, quando eu completar 21 anos de idade, eu vou sair de Maceió, vou sair de casa e eu vou atrás da Hilda Hilst. Eu vou morar com ela. E coloquei isso na cabeça e assim eu fiz, porque é aquele pensamento que eu tenho. Uma frase de um poeta inglês que eu amo, que é William Blake, que ele fala: aquele que deseja, mas não age, engendra pestilência. Então, se você deseja, se você pensa, mas se você não agir, você vai engendrar inércia, um pântano, né, de coisas. E aí foi isso. Aos 21 anos, eu saí de casa, de ônibus, foram 2 dias de viagem, fui morar numa pensão em São Paulo, consegui o telefone da Casa do Sol, que é a casa onde Hilda morava, liguei para ela, me apresentei e fui. E aí nos conhecemos, ela me convidou para ir na casa dela. Eu cheguei em São Paulo em outubro de 90, em novembro de 90 eu estava conhecendo a Hilda, em março de 91 a Hilda chega para mim e fala: Ju, eu queria te fazer um convite, eu queria te oferecer 3 coisas. Aí eu disse: o que é, Hilda? Eu nunca falei para ela até então que o meu sonho era ser o secretário dela, o assessor, o assistente dela, porque eu tinha lido o Joyce, que escreveu o Ulisses, o James Joyce, Sim, sim. e tinha lido também o Beckett, que eu adoro o Samuel Beckett. E eu tinha lido num estudo biográfico do Beckett que o Samuel Beckett foi secretário do Joyce. E na minha cabeça, lá em Maceió, eu achava a Hilda o James Joyce dos trópicos. Aí eu pensei, eu vou ser o Beckett dela. Claro. Então, em 91, a Hilda fala para mim: eu queria te oferecer 3 coisas: casa, comida e tempo. Só não posso oferecer dinheiro porque eu não tenho. Se você aceitar, eu queria que você viesse morar e trabalhar comigo, me fazer companhia, ser meu assistente, meu secretário. Aí realizou um grande sonho. Maravilhoso, Jura, maravilhoso, maravilhoso. Jura, indo para este lugar, você, claro, você vira uma referência da Hilda aqui, né? Óbvio. Inclusive, antes desta loucura toda, a tua exposição no MIS maravilhosa sobre a obra dela, e você traz coisas que nenhum outro consegue trazer, justamente por este vínculo, por esta proximidade. Eu te pergunto, Jura, você em algum momento se cansa de falar sobre este encontro? Você deve ser muito procurado para falar sobre isso. Isto te deixa assim em porre muitas vezes ou não? É sempre um puta prazer de fato falar sobre este Não, encontro que você teve com ela. na maior parte das vezes é um prazer, né? Cansou claro que quando eu fiz agora essa curadoria junto com a Gabriela Araújo da Caboclas Produções, que foi um sucesso, foi um projeto que, né, agregou não só a obra dela, mas uma programação paralela muito interessante. Então, que aconteceu entre fevereiro e março, né? Por uma coincidência feliz, digamos, a exposição acabou no último final de semana, que foi o final de semana que deu início à quarentena. Caramba, que Então, loucura. foi bom que deu chance para o público ver a coisa. Então, naquele período, eu dei muitas entrevistas, eu falei muito. Então, naquele período, cansava, porque eu tinha que repetir as coisas o tempo todo para os jornais, para TVs, Sim, rádios, etc. sim. Mas, no geral, eu gosto muito porque a Hilda é uma figura espetacular, é uma escritora fenomenal, eu acho ela genial. Então, é um prazer, na verdade. Ótimo, ótimo, ótimo. Jura, aqui no programa nós temos alguns quadros. Sim. O primeiro quadro que eu te ofereço, Jura, é o lendário e famoso ping-pong, pica-fogo. Eu vou Ok. propor algumas coisas aqui para você, vou te provocar com algumas situações e você diz brevemente a tua leitura. Fechado? Ver ou sentir, Jura? Sentir primeiro, né? Eu acho que sentir primeiro, mais do que ver. É porque os cegos, eles sentem, Sim, independente de ter visão ou não. Então, para mim, eu acho que a percepção, a sensação, o sentimento, ele é intuitivo, é subjetivo. A visão é algo que pode ser muito objetiva. Então, eu prefiro mais sentir. ótima resposta. Cidade ou mato, Jura? Eu gosto de ambos. Eu gosto de equilibrar ambos. Por exemplo, eu fiquei mais de 3 meses em casa, lá em São Paulo, enclausurado, na caverna, quieto no meu canto. Mas eu gosto da praticidade da urbanidade,
mas eu precisei também vir para cá para dar uma escapada. Então, acho que os dois são ideais. Eu adoraria ter sempre um lugar fixo na cidade e um lugar fixo no campo, no mato. Você prefere rir ou se emocionar? Ah, eu prefiro rir. Rir e fazer os outros rirem também. Sóbrio ou chapado, jura? Ah, eu sempre falo que eu sou um lúcido louco, né? Então, mesmo ébrio, né? Porque a ebriedade é uma coisa muito relativa, a sobriedade também é muito relativo, né? Sim, Eu sim. prefiro, na verdade, ser um chapado lúcido, digamos. Ótimo. Música ou silêncio? Eu prefiro mais o silêncio, principalmente nos tempos atuais, que eu acho que essa pandemia ressignificou muita coisa. Mas eu amo música, mas entre música e silêncio, silêncio. Eu só durmo com. Eu só durmo, eu só durmo com uma cama grande, com bastante travesseiros, né? E de preferência com alguém junto ali para me agarrar forte. Sexo ou amor, jura? Os dois, né? Eu acho que o sexo é uma coisa muito primitiva, ligado a um lado mais selvagem da gente. O amor é mais perene, ele é contínuo. Então, assim, eu gosto muito de sexo, eu acho essencial. Para mim, aliás, as três coisas que eu mais amo na vida é comer, né, e cozinhar, dormir e fazer sexo, né? É bem selvagem, bem primitivo, são coisas básicas. Mas eu acho que os dois caminham juntos. Mas o Ótimo. amor é perene, o sexo é mais instável. Mas você precisa sair desse muro aí, jura? Você precisa sair desse muro. Ah, mas a gente tem que ficar no mundo para poder observar a lures, sabe? Ver o horizonte, olhar Ora, para todos os cantos. poder ou prestígio? Eu acho que o prestígio, a honra, é mais interessante do que o poder. O poder é uma coisa também muito instável. Uma hora você está com poder, outra hora você não está. Então, ter prestígio, o prestígio vai te render uma estabilidade. O poder é instável. Falar ou escrever? Eu gosto muito de ambos. Eu gosto muito de ambos. Se for pensar assim, eu gosto de escrever porque o escrever requer um silêncio. E às vezes a gente fala muito e não fala nada também. E você prefere escrever ou já ter escrito? Ah, escrever sempre, que é um processo contínuo. Comer ou dormir? Comer. Família ou carreira? Eu penso que a família também é uma coisa que eu queria falar, que existe a família de sangue e existe a família eletiva, né? Então, durante a minha vida, eu venho formando uma grande família eletiva. Eu posso falar que os meus amigos eu não conto, né, na palma da mão, não cabe. Eu vou até lembrar de uma frase de outra poeta que eu adoro, que é uma poeta americana chamada Emily Dickinson, que ela falava que meu único patrimônio são os meus amigos. Então, eu acho que a família depende muito, porque a família pode ser de sangue ou pode ser eletiva. Mas você perguntou, é a família o quê mesmo? Carreira. Carreira. Eu acho que a família, seja ela de sangue ou eletiva, porque a carreira também vem e vai, você está, você não está. A família, ela sempre está de alguma maneira com você. Viver ou sonhar? Viver. E a última, jura, desta nossa brincadeira de perguntas toscas para respostas sinceras. Eu sou. Eu sou incrível. Lindo, lindo, maravilhoso. Ótimo, Jor, ótimo, maravilhosas as tuas respostas, sempre sóbria e chapadas ao mesmo tempo. Muito bom, muito bom. É o necessário. Mas, Sim, absolutamente necessário. Este equilíbrio é incrível que você consegue fazer como poucos, aliás. Indo nesta linha da família e carreira, este lugar aí, eu percebo que na tua trajetória profissional, Jora, você dirigiu, coordenou, encaminhou muitos locais e lugares públicos. E muito importante, sobretudo aqui em São Paulo, centros culturais, enfim. É, como foi para você passar por todos eles e como ficaram as tuas relações antes, durante, o pós, ou seja, como que você lida com a política na tua vida e nestes cargos públicos e como consequência de tudo isso, como você lida com este lobby, com estas relações quando você ocupa uma cadeira razoavelmente importante? olha, eu gosto muito de trabalhar com gestão pública na área de cultura, de arte e cultura. É uma coisa que me dá alegria porque eu estou trabalhando para o coletivo, para a comunidade, para a cidade, né? Eu dirigi a Oficina Cultural Oswald de Andrade, eu dirigi o Instituto Hilda Hilst, depois de mais de 20 anos que eu morei lá com a Hilda, que ainda era Casa do Sol. Eu fui coordenador dos Centros Culturais e Teatros da Secretaria Municipal de Cultura. Recentemente, eu fui diretor adjunto do Centro Cultural São Paulo. Eu acho que assim, eu tenho um dom, isso é um facilitador, que eu sou uma pessoa muito diplomata, né? Eu sou Libra, sou libriano, Libra com touro, duplamente venusiano. Então, para mim, a harmonia é essencial. Então, eu sempre evitei fazer lobbies. Posso falar que desde 2007, quando eu fui trabalhar na Oswald de Andrade, né, eu comecei minha carreira na gestão pública, desde então
portas e janelas não estão só abertas, sempre estiveram abertas e algumas escancaradas, porque eu acho importante você fazer um trabalho e sair bem desse trabalho, seja ele qual for. Então, para mim, a gestão pública, ela não significa poder. Quer dizer, significa poder fazer algo para alguém, ou para as pessoas, ou para a cidade. Então, eu sempre evitei fazer lobbies, eu sempre fui muito sincero, eu acho que isso é uma qualidade. As pessoas sabem que eu falo as coisas, que eu critico, se for necessário, uma crítica construtiva em relação até ao meu trabalho, ou o trabalho dos meus colegas. Então, acho que tudo isso fez com que eu transito até hoje, muito bem pela gestão pública. Existem as situações de política que você tem que ter cuidado, né? Mas eu evito lobbies. Eu prefiro, por isso que eu saio de uma coisa, vou para outra, né? Porque se eu cumprir o que eu tinha para fazer, para oferecer para aquele espaço durante um tempo, é hora então de buscar outros lugares para eu poder fazer mais coisas. Então, gestão na área de cultura, para mim, é estar ajudando o outro, os outros, a cidade. E, além de tudo, a arte e cultura, ela salva realmente. Ela cura, é essencial, é basilar na vida das pessoas. Ótimo, Jura. Você, Jura, e eu percebo, eu te conheço pouco, mas o suficiente para já ficar apaixonado pela tua figura e como, principalmente, sobretudo, o jeito como você lida com tudo isso. E eu lembro que em muitos cargos é, que você ocupou, você nunca deixou de se posicionar como artista, como pessoa. Neste mundo que a gente vive hoje, sobretudo no Brasil, nesta bandeira a ignorância, a não ciência, a não informação, a mentira, você acha que a ocupação pública, você pertencer a estas cadeiras, é necessário? Assim mesmo você tem um posicionamento diante a tudo isso que acontece, porque é muito delicado, né, Ju? Você está no equipamento público e ao mesmo tempo você precisa ali saber jogar de fato. Como foi isso para você, sendo uma pessoa que sempre se posicionou? Eu acho que o fato de eu sempre ter me posicionado, de ter sempre ter sido sempre sou sincero, eu sempre tratei desde da pessoa do mais alto escalão até a pessoa do mais baixo escalão da mesma maneira, porque eu acho que todo mundo é ser humano mesmo. E você não sabe o que aquela pessoa vai estar. A pessoa X tem uma posição agora, mas daqui a um tempo pode ter uma posição Y. Então, mais do que tudo, nesse momento tão louco que nós estamos vivendo, porque é uma coisa surreal, né? Não só a disfarçatez do governo federal, desses absurdos que nós estamos vendo, né? Em relação à saúde pública, às questões sanitárias, mas eu acho que mais do que tudo é necessário, né? Esse fascismo que está tentando graçar em relação na sociedade, mais do que tudo é necessário agentes públicos, pessoas comprometidas com arte, com cultura, que elas possam agir e executar coisas, né? Então, mais que tudo, nesse momento, eu acho essencial que as pessoas façam, ajam e se posicionem em relação às coisas, independente dos lobbies políticos, independente de poder, de qualquer coisa, né? E trabalhar na coletividade, num coletivo. Jura, vamos para o segundo quadro do nosso programa, que chama-se Análise de Texto. O título por si só já é bastante sugestivo. Eu escolhi previamente alguns textos especiais para você e eu queria que a partir deles você fizesse breve análise. O que Vou lhe tentar, vier, Jura? tá ótimo. Primeiro texto, abre aspas. Amar é coisa de morrer e de matar, mas tem som de sorriso. Esta frase é de sua amiga Hilda Hist. Jura, é com você. Eu fiquei pensando esses dias, né? A sociedade hoje em dia, a gente é cobrado muito por desempenho, né? Então, quer dizer, antes da pandemia, o sistema capitalista, né? Hoje, ele inibe o eros. O eros, para mim, o amar, né? Não é só o amar carnal, o amar platônico, é o desejo pela vida. O eros, para mim, é o desejo pela vida. Amar é se jogar, independente de qualquer coisa. O amor, ele não tem barreira, não tem limite, não tem fronteira, né? Pro bem ou pro mal. Você pode jogar num precipício, num abismo, mas você pode se jogar também numa planície plena, assim, com calêndulas, com begônias, com coisas tulipas, antúrios, sei lá o quê. Então, acho que é isso. A minha interpretação seria essa. Vamos colocar o Eros para cima e vamos amar mais. Segunda frase, Jurandir Valença. Abre aspas. Quem anda no trilho é trem de ferro.
Eu sou água que corre entre pedras. Liberdade caça jeito. Esta frase é do meu poeta preferido, Manuel de Barros. Jura, é com você. Olha, a minha interpretação para essa frase do Manuel, maravilhoso, né, é que tem aquele filósofo que fala, eu esqueci o nome dele, mas que fala que a sociedade é líquida, né, o amor é líquido, tudo é líquido. Eu acho que a gente tem que ser mais líquido, mais água, para que a gente possa se infiltrar nas frestas, entendeu? Nos buracos. Sim. A gente tem que ser mais fluido na vida. Então, eu sou um foguete, eu posso ser um trem, uma locomotiva, mas que tem vários caminhos para eu percorrer, sem barreiras nenhuma. Eu prefiro, na verdade, ser água mesmo, porque é mais fluida. E você pode acertar lugares e coisas que um sólido, uma pedra, não vai acessar nunca, né? Eu acho que eu sou muito mais água e muito mais ar, que são coisas mais fluidas, que vão ali entrando, se entranhando, passando pelas coisas. Sem dúvida. E eu também te vejo assim. Acho que você representa tão bem isso que é visível isso, que você realmente consegue percorrer isso. E é o Bauman, né, que fala sobre É o isso. Bauman, exatamente, é o Bauman, exatamente. Terceiro texto, Jura, abre aspas. Quem possui a faculdade de ver a beleza não envelhece. Esta é a frase do cara que você já citou, que você leu com 14 anos, Franz Kafka. É com você. Sabia que Kafka tem histórias. Eu descobri uma foto dele, ele com o Max. Todo mundo achou que o Kafka é uma coisa pessimista, uma coisa mais assim, introspecto e tudo. Tem fotos do Kafka na praia, rindo, maravilhoso. A Hilda Hilst falava para mim que o Kafka, quando escreveu a Metamorfose, por exemplo, ele lia para os amigos gargalhando, entendeu? Ele tinha um humor e as pessoas não ouviam aquilo que ele lia e não compreendia aquilo. Sim. Então acho que o riso, né, o humor, a alegria, a vivacidade é fundamental. E a gente levar a vida com mais humor, não levar tudo muito a sério. Eu acho que isso é. Embora eu tenha até esquecido um pouco da frase da pergunta, gente. É a graça de ver beleza, Jura. A Ah, graça isso, a de ver beleza. a Ver a beleza. beleza. Eu adoro ver beleza, porque para mim, quer dizer, eu já falei antes que eu sou Libra com touro. Quem entende da astrologia vai sacar que eu sou duplamente venusiano. Para mim, eu organizando fora, eu estou organizando dentro. Então, quando eu estou falando isso não só em termos de organizar um caos, a faxina na casa, organizar tudo. Eu tenho mania de checklist. Então, para mim, eu tenho que ver beleza nas coisas, porque o mundo está tão feio, está tão absurdo, tão surreal, que se eu não enxergar beleza e não me mostrar belo para o mundo, aí, do que adianta, né? É melhor ficar na minha caverna de Platão vendo só as sombras refletidas ali nas paredes. Total, total, total razão. E é curioso mesmo, porque eu não sabia disso, né? Mas é muito significativo. Não sei se é o processo, ou Cartas ao Pai, ou a própria Metamorfose, que tem a foto do Kafka menino e é absolutamente sorridente, leve, Bom, bonito, né? aquela obra, O Castelo, A Metamorfose, enfim, o processo, são obras pesadas, mas na vida, no cotidiano, ele lia todos esses textos rindo, gargalhando, achando tudo aquilo engraçado. Então, ele tinha uma percepção da vida muito peculiar, né? Porque sem humor, realmente, uma das qualidades que eu mais prezo no ser humano é o humor. Você falou um pouco dos lugares que você percorreu. Sim. Hoje, Jura, no meio disso tudo, né, o que te anseia ainda? O que te move? Eu sei que essa pergunta é muito genérica, mas você pode dar o recorte que você preferir. O que te encanta? O que te dá de fato tesão? Quais são os lugares que você ainda não percorreu que você quer estar, quer trilhar? E se você faz algum planejamento disso? Ou não, você simplesmente vai indo? Como é e como está sendo esta projeção futura, esta possível expectativa do amanhã? Olha, para mim o principal é a questão da sobrevivência, né? Primeiro vem a sobrevivência. Como eu vou sobreviver diante dessa situação? Não só agora, isso sempre. É a sobrevivência e a curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, e gosto de desafios. Quando eu fui trabalhar em gestão pública, minha formação não é administração. A minha formação não é política, não é economia. É uma outra formação. E eu acho que hoje um agente público ele tem que ter uma formação múltipla. Você não pode, hoje em dia a sociedade, nos tempos atuais, você não pode ser um especialista em uma coisa só. Eu acho que quanto mais
conteúdo, quanto mais informações você tiver, melhor. Então, acho que a curiosidade é uma coisa que me move. A questão da sobrevivência. Se eu estou desempregado, se eu estou sem nenhum possibilidade de recurso, se me oferecerem o que quer que seja, eu vou fazer. Eu não vou ter orgulho de fazer. Se for necessário trabalhar como balconista numa loja, eu vou fazer. Se for necessário trabalhar no açougue, eu vou aprender a manusear facas como ninguém, entendeu? Porque é a sobrevivência e é o que eu tenho para hoje. Então, acho que a curiosidade é uma coisa fundamental. E algumas coisas eu planejo. Eu tenho mania de checklist, né? Eu faço o tempo todo listas para não esquecer das coisas. O meu computador, quando você abre, são várias abas abertas, são várias janelas abertas. E é assim que eu funciono. Então, há um planejamento, mas muitas vezes o acaso acontece, né? Eu fui morar no Rio uma época, em 2015, e aí perdi a minha melhor amiga, que ela morreu na época daquela H1N1, e foi um choque para mim. Aí eu tive uma separação, na época vim para Campinas, para essa chácara onde eu estou, fiquei aqui 9 meses, foi quase um período de casulo, de ficar ali engendrando o que fazer, e aí até que eu tomei uma atitude, porque aquele que deseja, mas não age, engendra pestilência, e aí eu voltei, foi quando eu voltei a trabalhar na gestão em 2017. Mas foi assim, não foi um acaso, digamos que foi um movimento que eu engendrei e que deu certo. Mas eu sempre penso, se eu não tentar, o não eu sempre vou ter. Por que não tentar? Então a curiosidade é o que me move mais do que tudo mesmo. Talvez ela seja um grande guia, né, mesmo para a gente poder Com estar aberto certeza. para o mundo, né, estar disponível. Com certeza. Hoje em dia as pessoas estão tão enlouquecidas com a pandemia, mais do que tudo, né? Porque eu acho que esse momento agora que nós estamos vivendo está fazendo com que a gente ressignifique tudo. Assim, embora ressignificar seja uma palavra que esteja sendo muito usada ultimamente. Mas para mim, imagina, as pessoas estão sendo forçadas a ficar dentro de casa. Então quem não sabia cozinhar vai procurar um curso online e vai aprender a cozinhar. Eu imagino quantos casais, quantos casamentos estão desmoronando, ruindo pela convivência diária. Então, eu acho que esse momento é para cada um conhecer, primeiro, a sua casa, que é o seu corpo, você, né, subjetivamente, espiritualmente, né, é muito importante. Conhecer o local que você habita, que você vive, a sua casa. Por exemplo, ultimamente eu descobri cantos na minha casa que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu não tinha acesso, e que se revelaram belíssimos, importantíssimos para mim. Então, eu acho que esse momento é um momento que a gente é obrigado a olhar para dentro, é obrigado a lidar com o silêncio. E não é fácil lidar com o silêncio, né? Quantas pessoas ficam falando sem parar, ficam fazendo N coisas ao mesmo tempo sem parar? Tem um filósofo, um escritor, que ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele associou o tédio como se fosse uma grande camada de pó, de poeira, que vai se assentando sobre as pessoas no decorrer dos dias, de semanas, meses e anos. E que as pessoas vivem no azáfama o tempo todo tentando tirar o pó de si. Então, o movimento que as pessoas realizam na vida é para tentar esquecer um pouco o tédio. E o tédio, às vezes, é importante porque força você a olhar para lugares que você deixou de olhar. Eu acredito piamente que a humanidade e as pessoas vão se transformar diante disso. Quem não mudar, quem não se transformar, infelizmente, vai cair no abismo, no precipício e vai fenecer, né? Completamente. Jura, o terceiro e último quadro do programa também é um já conhecido e lendário jogo do sim, jogo do não. Eu vou novamente te provocar com algumas situações e você, Jura, com esta tua beleza, com esta tua sensibilidade, com este teu romantismo, diz somente sim ou não. Ou não. Ok. Perfeito. Perfeito. Possuo alguns inimigos na vida. Sim, A política está em tudo. sim. É impossível viver de arte no Brasil? Impossível, não. Nada é impossível. Só ressuscitar depois da morte. Eu gozo rindo? Sim, sim. Feliz da vida. Nossa, maravilhoso. Eu entrevistaria a minha mãe. Sim, muitas histórias ali poderiam falar. Eu quero morrer velho. Sim, sim. Com 100 anos, mas com a saúde, né, impecável, até lá a ciência e a tecnologia, tomara que cuidem de mim bem, assim espero. Jura, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo papo, pela aula, pelas palavras. Eu só tenho a te agradecer. E repito as minhas palavras iniciais. Eu tenho um prazer muito grande de conhecer um pouco da tua casa, do teu Kent. Passei poucas, mas belíssimas horas do teu lado e eu pretendo, Jura, mesmo, sempre estar perto de você. Você é uma daquelas pessoas que a gente precisa cultivar.
e não só cultivar, como disseminar. O mundo precisa conhecer você e no que depender de mim, eu vou ficar perto de você sempre, eu vou te encher sempre o saco e eu espero que você continue aí velho, velho e assentando sempre a poeira e que isto perdure muito. Também faço das suas as minhas palavras também. Inclusive, você já conheceu o Buraco do Jura, né, que é o meu cante maravilhoso. E sempre é um prazer falar com você, que tem essa energia vital e também é movido pela curiosidade e pela vida, que é o mais importante. Aquele é o momento que eu peço para os convidados sugerirem alguma obra de arte. Então, pode ser algum álbum, um texto, poesia, música, livro, série, qualquer porra que seja que você acha que vale a pena espalhar. Olha, uma série maravilhosa que eu vi recentemente é Hollywood, no Netflix, que fala sobre um período muito peculiar da era de ouro de Hollywood. É muito interessante, fala de temas atuais. É uma série muito... No último episódio, eu praticamente chorava, aplaudia e gritava, né? De leituras, eu estou lendo muito agora Alquimia, né? Filosofia. Tem um livro maravilhoso que é A Noite Escura da Alma, do São João de la Cruz, que é um místico e um poeta maravilhoso, também seria uma indicação. E de música, eu acho que Mozart, você sabe que Mozart, numa pesquisa, é a música do Mozart que faz com que os nossos neurônios, as nossas sinapses funcionem muito melhor. Jura! Um beijo, Beijo obrigado, gigantesco para você. um beijo enorme, até mais, tchau. Tchau, Jura, maravilhoso.